muito boa tarde para você, caro ouvinte. Está começando mais um programa Encontro com as Paróquias. Esse é um momento de alegria, de partilha e comunhão com os nossos padres, né? Também nós entrevistamos não só padres, mas também bispos, né? E hoje eu tenho a alegria de receber, no programa Encontro com as Paróquias, o padre Leandro de Azevedo Freire, da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Bananeiras, Araruama, pertencente à Arquidiocese de Niterói. Padre Leandro também já esteve conosco aqui na Rádio Catedral, apresentando o programa Ondas de Amor, substituindo o padre Ricardo Ait. Hoje queremos conhecer um pouco da caminhada vocacional do padre Leandro, sua vida pastoral também, claro, seus desafios e alegrias do pastoreio. E, claro, falar sobre um pouco da sua infância, da sua paróquia, né? Hoje eu tenho a alegria de receber esse grande amigo e da minha turma. É verdade. Padre Leandro Freire, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. Sua bênção. Que alegria estar aqui contigo, partilhando desse momento, né? A Rádio Catedral tem uma parcela muito grande dentro da minha vida, não só no período em que atuei no setor de comunicação da Arquidiocese, 2004 até 2014, 15, que eu fiquei no setor de comunicação, mas aí eu continuei na rádio com um programa justamente Ondas de Amor, que o padre Ricardo me pescou ali. Né? Eu já não estava mais no setor de comunicação, mas ele pediu ajuda e eu continuei, e foram alguns anos, acho que foram cerca de quase 12 anos ou 15 anos com o programa Ondas de Amor. Então, é uma alegria hoje, já com 21 anos de padre, 2004, tem que fazer as contas agora, 21 anos de padre, faço 22 esse ano, poder estar caminhando com a Rádio Catedral. Antes de conhecer o vocacionado, né, Leandro, eu quero conhecer um pouco, os ouvintes querem conhecer, claro, um pouco da história daquele menino que nasceu em São Gonçalo. Menino Freire, menino Leandro. Rapaz, era um menino arteiro. Eu sempre fui uma criança muito agitada. É engraçado que eu tenho muitas marcas da minha infância. Marcas que até são boas. Até também levou algumas pedradas? Também. Eu tenho, padre. Aqui, eu tenho até hoje na testa. Dá pra, olha só. Dá pra ver não, né? Eu tenho na perna, eu tenho na coxa uma marca de manete de freio de bicicleta. Olha só. Aquele negócio de criança de brincar de derrapar de bicicleta. Hoje o pessoal, as crianças brincam de empinar moto, né? Na minha época a gente ficava brincando de ficar derrapando com a bicicleta. Uma bicicletinha escorregou da mão, a manete do freio entrou na perna assim. Nossa, mãe. Levei 32 pontos, né? 16 por dentro, 16 por fora. E ali foram... mas eu sempre fui uma pessoa muito feliz, sabe? De vida, de meus pais, o Sr. Geilson e Dona Vera, que são ainda vivos, graças a Deus. Inclusive tem uma curiosidade que eles fazem aniversário de casamento, ou melhor, eu faço aniversário natalício no dia do aniversário de casamento deles, que é dia 16 de fevereiro. Então no dia 16 de fevereiro, inclusive esse ano, eles são eu faço 49 anos de vida e eles fazem 54 de casamento. Então tem a diferença de 53 de casamento. É a diferença de 4 anos. Eu nasci exatamente 4 anos após o casamento deles. E eu tenho um irmão também mais velho, que é o Anderson, que inclusive trabalha como gestor de uma universidade, né? Então, assim, eu sempre fui muito feliz que meus pais sempre me proporcionaram uma infância muito saudável, né? Na nossa época a gente brincava muito na rua, não tinha videogame.
Então era bola de gude, peão, bicicleta. Então era corrida de chapinha. Então essas coisas todas. E sempre dedicado aos estudos, mas meus pais também sempre me levavam para o cinema, para o teatro. Então, eu como criança sempre fui uma criança muito feliz de ser criança, né? De estar num mundo onde eu via outras pessoas felizes, outras pessoas descontraídas. E uma particularidade muito grande da minha infância era justamente na minha rua. Era uma rua que sempre fazia uma festa junina tradicional, né? Então os colegas se juntavam da rua. Hoje em dia a gente vê mais isso na igreja, né? As quadrilhas, a dança de quadrilha, as festas de paróquia, né? Mas de bairro, o nosso bairro era tão organizado que tinha uma festa tradicional que era muito famosa lá, festa da galeria, né? Ali em Sete Pontes. Mas eu tive uma infância muito feliz, graças a Deus. Na sua casa, né? Uhum. Momento de oração com o pai, com a mãe, com o irmão, como é que é? É interessante, meus Porque pais... aí, com certeza, a minha oração, né? E, claro, a sua vida religiosa, Uhum. O despertar da vocação pode ter surgido ali, né? Sim, porque meus pais tinham um hábito que eles conservam até hoje. Meu pai não saía de casa sem antes, mesmo os filhos, acordava os filhos. Ia sair 5 horas da manhã, não tem problema. Acordava todo mundo, levantava meio embicado, mas rezavam junto. Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, em nome do Pai. Todo dia de manhã. Então isso foi criando também, despertando no meu coração essa vida de oração, né? A grande importância. Meus pais, eles foram para a igreja pelo Encontro de Casais com Cristo, né? Eu fiz primeira comunhão um pouco mais tarde, fui batizado como criança, eu tinha 9 dias de nascido quando fui batizado, porque meu padrinho trabalhava embarcado, então com pressa tinha que batizar porque ele ia embarcar, só ia voltar depois de, acho que era 1 ano ou 6 meses. Então a preocupação logo de batizar, né? Então eu batizei com 9 dias. Mas a vida minha de oração, de família, é sempre como um ambiente muito... Eu sempre ia com meus pais para a igreja. Depois, aos poucos, eu mesmo fui dando passos. Eu lembro da minha infância, um outro aspecto de oração que não era dentro da minha casa, mas tinha uma senhorinha que se chama Dona Maria, falecida já, que ela levava o povo da rua todinho para catequese. Ela passava na casa de todo mundo, batendo... Dona Vera. Uma verdadeira catequista. Verdadeira. Uma senhorinha, baixinha, né? Ela passava com aquela criançada, ia pela beira da rua até a Covan, que era bem uns quase 3 quilômetros de distância, mas ia com aquela criançada toda para a catequese e voltava. Ia todo sábado e voltava. E a turma, hoje somos muito amigos, até hoje. Temos contatos ainda até hoje, dessa turma que caminhava indo para a catequese e voltando. Então essa caminhada de fé foi uma caminhada, graças a Deus, muito bem respaldada, não só pela minha família, mas por aqueles que estavam em torno. E como é que o senhor percebeu sua vocação? Em Então, meio a tudo isso? Em meio a tudo isso, foi um padre, né, que falou na missa uma vez. Eu falei, tá aí uma oportunidade, né? Vamos ver. Aí fui para o encontro vocacional, entrei para o seminário. Então foi assim, muito interessante. Eu entrei para o seminário muito cedo. Eu fiz catequese com 13... eu fiz a catequese, minha primeira comunhão, com 11 anos. Comecei encontro vocacional com 14. Na época o seminário de Niterói ainda tinha seminário menor. E fiz 15 anos dentro do seminário. Entrei 2 dias antes de completar 15 anos. E aí eu entrei para o seminário, fiquei 9 meses no seminário, depois saí, fiquei 3 anos fora e voltei depois mais. 3 anos fora para poder também... Trabalhou? Trabalhei com meu pai trabalhava na época com buffet, com restaurante. Isso me amadureceu muito. Durante esse tempo o senhor ainda estava discernindo? Estava discernindo vocação, inclusive namorei, né?
Isso também foi importante para mim. Te ajudou, com Me certeza. ajudou, porque teve uma etapa que eu comecei, depois do namoro, eu comecei a ficar com muita dúvida, né? Mas o que Deus quer de mim? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será Esta que é é a isso mesmo? pergunta. É a pergunta crucial. E aí, no namoro, aí eu falei, não estou realizado aqui não. E nessa inquietação, como Deus te respondeu? Eu fui para um retiro de carnaval de jovens. Uhum. Nesse retiro eu fiz uma experiência tão profunda de Deus que acabei saindo daquele retiro, decidido a voltar para o seminário, fazer o encontro vocacional. Eu digo que meu chamado mesmo foi numa segunda vez, quando Deus, eu já estava já com 18 anos, e eu tenho até uma curiosidade dessa realidade, porque eu entrei para o seminário 14 de fevereiro, saí no dia 9 de setembro de 92. Aí fiquei 3 anos fora. O meu retorno foi no dia 10 de setembro de 95. Porque esses 3 anos que eu fiquei fora, se eu tiro os anos, ficam só como se fosse uma noite que passou. Interessante. Então eu saí numa tarde e voltei numa outra tarde à noite, no dia 10, para o seminário. Alguém na sua vida que despertou a sua vocação e ajudou o seu discernimento, você lembra? Então, quem me ajudou muito nesse processo foi... Eu tenho um padre, que hoje é monsenhor, já aposentado na diocese, que é o monsenhor Guedes, que eu estava com essa angústia toda, não sabia se eu voltava ou não, o que eu ia fazer, e um dia eu fui à missa. Uma coisa boa que o seminário me deixou em mim foi que quando eu saí, eu continuava indo às missas durante a semana. Eu não perdi aquele... Não ia todos os dias, mas volta e meia eu ia à missa durante a semana, pelo menos uma a mais de domingo, né? E aí quando eu fui numa dessas missas, ele nem sabia que eu estava nessa inquietação, e eu perguntei ao Monsenhor Guedes, né? Falei assim, eu fui para poder conversar com ele, e aí, Leandro, tá pronto para voltar para o seminário? Aí eu olhei para ele assim e falei, meu Deus, eu vim conversar isso com ele, ele vim perguntar sobre isso. O sim tem que ser dado para Deus autêntico, né? Eu falei, tô pronto. Então tá bom, depois da missa a gente conversa. Eu conversei com ele num dia, 2 dias depois eu estava conversando com o Dom Carlos, e exatamente uma semana depois eu estava voltando ao seminário. Dom Carlos Navarro, né? Um grande homem. E como é que sua família recebeu a sua vocação? Houve ali uma alegria imediata, uma resistência ou uma surpresa? Então, a primeira entrada, que eu era muito novinho, né? A parte do meu pai teve muita resistência. Porque meu pai dizia, eu não criei meu filho para ser padre, aquela coisa do pai mais durão, né? E aí eu fui, então quando eu saí ele ficou feliz, tal. Quando eu voltei para o seminário já foi mais tranquilo, já foi bem mais tranquilo. Mas da parte do meu pai, eu tive uma resposta muito interessante quando eu fui para Roma, porque Dom Carlos, eu tinha 21 anos quando eu fui para Roma, e Dom Carlos pedia que a gente procurasse os pais para conversar e pedir autorização para ir. 21, 22 anos naquela época, estava transitando para a maioridade. Você estava no propedêutico, não era? Estava na teologia. Teologia já. Primeiro ano, eu estava no segundo ano de teologia, né? E aí Dom Carlos chamou para ir para Roma. Quando eu falei com meu pai falou assim, olha, se fosse uns tempos atrás eu não deixava você ir não. Mas hoje eu vi o quanto Deus fez na sua vida e eu acho que você pode ir, né? E aí depois quem mais sofreu, cada distância, foi minha mãe, né? Sim. Mas você assim, mantinha contato, assim, ligava? Mantinha. Hoje a gente tem uma tecnologia que ajuda muito, né? Mas naquela época era caro, não? Então a gente comprava aqueles cartões telefônicos internacional lá em Roma para ligar, mas sempre mantinha contato e era o modo, né? Aí tinha a correspondência, né? Exato. E a carta, né? E é interessante que eu usei muito carta naquela época. Eu mandava às vezes, porque eu não tinha dinheiro para mandar carta para todo mundo. Sim. Aí eu escrevia carta, ia escrevendo e aguardando. Aí passava alguém lá, um bispo, um padre,
Ô, padre, se você como levar esse envelope aqui para minha mãe, são só cartas para... Ele levava um monte de... Aí levava um bolo de carta assim e postava no correio aqui no Brasil. Voltando ao seminário, durante o seminário, qual foi o ensinamento que mais lhe marcou? Não como estudante, tá? Quero falar assim, mas como um futuro sacerdote. Olha, eu tenho alguém que para mim sempre foi uma figura muito emblemática, que era o Monsenhor Maurílio. Lembra que foi nosso professor? Ele foi nosso professor aqui. E tem uma Seminário coisa, São José. eu queria ter feito isso, mas acabei não fazendo. Que você lembra que ele fazia? Se perguntava Monsenhor Maurílio, professor do Instituto Superior de Filosofia. Isso, é muito engraçado. Era, eu não sei se ele ainda é vivo. Não, já falecido. Já falecido, né? E ele perguntava para ele, Monsenhor Maurílio, quantas missas o senhor já celebrou? Eu lembro, isso para mim foi algo tinha um muito caderninho, marcante. né? Ele tirava o caderninho do bolso. Foram tantos batizados, tantas confissões, tantos casamentos. Ele tinha ali tudo anotadinho. Então, para mim, enquanto vivência, eu tinha esse marco, né? Então, depois, também Dom Assis, né? Porque Dom Assis é... O nosso reitor, grande reitor. Grande. Eu sempre gostei muito dele. Inclusive, ele me chamou uma vez para ser secretário dele lá no seminário, né? Ele tinha um pouco de dificuldade com o computador e pediu ajuda para digitar algumas coisas. Aí eu lembro que ele falou uma coisa para mim que eu comecei a aprender sobre o sigilo ali, né? Ele falou, o que aqui se fala, fica aqui. Tem que aprender desde cedo o sigilo da confissão. Eu assim, falei, nossa, que palavra forte, significativa, né? Então, assim, o outro ponto também marcante da minha vocação dentro do processo seminário foi a convivência. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer, filho de bufeteiro, né? Era porque tinha oportunidade de fazer festa, confraternização. E você era sempre isso mesmo? Sempre gostei. Festa era com o Padre Leandro. Vamos lá, pai, arruma uns salgadinhos aí pra mim. Aí ele arrumava uns 100 salgadinhos de quibe, coxinha. Vamos lá, vamos fazer. Então, assim, a convivência, a primeira experiência de intercomunidades eu fiz aqui no Rio, né, na Arquidiocese do Rio, que eu morei por 3 anos e meio, com a convivência com seminaristas do Rio, de Campos, de Caicó, né, e tinha Goiás era nós de Niterói, tinha de Goiás. Então eram realidades muito diferentes. E o quanto isso também abre o horizonte da gente. Então, esse tempo foi muito bom, padre. Foi. Éramos uma turma de 60, né? 63. No início. E o quanto isso foi enriquecedor, né? Depois eu fui para Roma, da nossa turma de Niterói, que éramos 6. Ordenamos 3, e hoje padre só tem eu, né? Só você mesmo. Do Rio tem alguns também, tem um bom número, que a maioria era do Rio, né? Mas a alegria, esses dias mesmo eu falei até com um deles, que era o Rômulo, de Caicó. Ah, sim, muito grande amigo. A gente tem um que agora é famoso na internet, né, que é o Gleiber. E o senhor como sacerdote, depois, neo-sacerdote, primeira missa, o que o senhor sentiu naquele momento? Olha, foi muita emoção, porque a primeira missa minha, a primeira foi concelebrada, nós 4 no seminário, e depois eu celebrei a missa em Neves, né, a Paróquia Nossa das Neves, em São Gonçalo. E para mim foi muito significativa aquela primeira missa, porque você está ali num ambiente onde tantos colaboraram para você chegar até ali, né? E aquilo ali foi uma experiência tão profunda. Padre Edson, que era um dos meus padrinhos, junto com o Monsenhor Guedes, ali do meu lado, ele hoje falecido, que ele faleceu no acidente de carro.
Então, assim, foi algo muito significativo, viver aquela experiência e saber de agora em diante você é instrumento para que Cristo se torne sacramento eucarístico para tantos. Então é muito bom, muito significativo, né? Hoje o senhor está na paróquia Nossa Senhora Aparecida? Muito feliz da vida. O que mais lhe toca ali, o seu coração na vida daquele povo de Bananeiras? Opa, é um povo maravilhoso, uma experiência assim muito enriquecedora, sabe? Uma das coisas que me chamou muita atenção é perceber a diferença entre a realidade da região dos lagos e a realidade de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí, que eu sempre trabalhei antes. Assim, a gente aqui, Rio de Janeiro, cidade, Niterói, São Gonçalo, eu sentia muito agitado. As coisas acontecem tudo muito agitada. Lá o povo é tranquilo. As coisas acontecem até certa hora. Porque falta ônibus. Então, assim, o ritmo é outro. Então, eu tive que aprender a puxar o freio de mão e buscar mais uma vida interior, uma vida... E a mudança minha de trabalho da realidade daqui para a realidade de lá, realidade de Araruama para a realidade de Niterói e São Gonçalo, diferente. É muito diferente. Assim, é mais tranquilo. É sempre o mesmo povo de Deus. Mas isso que enriquece a igreja. É exato, Brito. É algo que, assim, te dá força, né? Vale a pena. O Senhor nos coloca em várias realidades. Pra gente aprender. É verdade. Aprender até ser padre. Exato. É isso mesmo. Né? Exato. E pastorais e movimentos na sua paróquia, só tem... Tem muitos, né? Mas tem as mais ativas, né? São mais fortes, né? Nós temos as pastorais que são mais ligadas à liturgia, né? Liturgia, canto, mestre, acólitos, coroinhas, cerimoniários, então aquela turma ali que você tem contato quase que semanalmente, né? Mas é bem ativo. Mas eu também tenho pastorais que têm trabalhado muito, como, por exemplo, pastoral familiar, as pastorais sociais. Também eu levei para lá também a renovação carismática, o grupo de oração. Então, temos atividades muito intensas. A paróquia teve um grande privilégio do ano passado de ter sido sede de peregrinação dos... era lugar de indulgência, né? Que Dom José concedeu-nos a graça de ser a paróquia de referência para as indulgências do Vicariato Lagos, né? Então, para a gente foi uma honra receber grupos do Vicariato inteiro, até mesmo da Diocese. Então, nós tivemos momentos assim muito marcantes que ajudaram muito a nossa vida paroquial até a crescer mais. O povo falou assim, nossa, padre, foi intenso 2025 para a gente, né? Falei, foi. O senhor está muito empolgado, está alegre com essa paróquia, né? Com certeza. É tranquila, agradável. Mas sabemos que todo pastor carrega também suas cruzes. Desafios são muitos. Qual tem sido realmente um desafio pastoral que o senhor procura viver com paciência, com fé? Fala um pouquinho. Então, um dos desafios maiores hoje é o administrativo, né? Esse é um desafio muito concreto, porque assim, a gente sabe que depois da pandemia... Eu assumi a paróquia justamente no finalzinho da pandemia, então peguei uma paróquia realidade pós-pandêmica, né? Então, muitos de lá, alguns de lá faleceram, paroquianos. E assim, eu era novo ali, estava chegando, e depois reanimar o povo para uma nova vida pastoral, então foi bem desafiador. Então assim, mas o aspecto financeiro, né, teve muitas quedas financeiras, mas também uma coisa que me chama muita atenção lá do grande desafio é o fato do povo vai para lá para descansar. E aí, às vezes quer descansar também do trabalho da igreja. Então, motivar o povo. Gente, vamos lá, a gente precisa de povo, de gente para trabalhar na comunidade. Então, assim, e uma das coisas que eu fui para lá e tenho me preocupado muito,
Porque às vezes a gente vê uma pessoa fazendo muita coisa. Eu falei assim, não, você tem que ter tempo para sua família, tem que ter tempo para a vida da igreja, tem tempo para o seu trabalho. Então, como se divide isso, né? Então, procurei administrar isso. Falei, olha, às vezes tem pessoas que são aposentadas que podem se doar um pouco mais, né? Eu tenho uma senhora lá que ajuda a gente no setor da pastoral social, que ela é voluntária. Ela vai todo dia, abre a lojinha, Sim. vai lá, vem, abre o brechó para ajudar a igreja e tal. Então, assim, são pessoas que a gente sabe disso. Mas o desafio maior é gente para trabalhar nas pastorais e o administrativo, né? A importância do povo ter essa consciência do valor do dízimo, de colaborar com a paróquia, periodicamente, né? Não só aquela oferta ou participar de uma rifa ou de um evento, mas aquela corresponsabilidade firme, né? Acho que esse é o maior desafio. E nós sabemos que a paróquia não é só uma estrutura, né? Ela é história, né? Porque a paróquia é o local ali onde você mora, onde você trabalha. Você é o pai, você é o avô, né? Você é aquele... É Jesus que passa, né? Na vida daquelas pessoas, né? E o que mais lhe emocionou ali, lhe emociona até hoje, quando você passa por aquele bairro, onde a paróquia está ali com você? É o fato deles estarem sedentos e mesmo diante dessa sede, encontrarem em mim uma resposta de amor de Deus. É a grande resposta do testemunho, né, pai? Eu tenho assim, pelo menos pela festa do Bom Pastor, eu gosto de perguntar ao povo, né? Eu mando pelo WhatsApp, gente, eu gostaria que vocês me dessem feedback, né? O que vocês estão achando do trabalho pastoral e tal. E assim, alguns falam, a grande maioria fala assim, padre, rezando para que o senhor não saia depois de 6 anos. Porque assim, eu faço um trabalho muito individual, né? Bem próximo. Sim. Isso tem ajudado muito a comunidade, essa preocupação. Às vezes uma situação, a gente tem várias situações de pessoas que estão passando dificuldade, e aí você vai ao encontro delas, ouve, acompanha, ajuda. E sendo uma paróquia dedicada a Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa mãe, né? Mãe de Deus nossa, né? O que essa paróquia lhe ensina como tendo aí a padroeira Nossa Senhora Aparecida? Olha, muito, porque assim, é impressionante o número de devotos que ela tem. É impressionante. Me impressiona muito porque, por exemplo, lá na paróquia, no dia da padroeira, eu coloco 5 missas, 4, 5 missas, né? 3 de manhã e atualmente estamos com 4. 3 de manhã e uma à tarde, que é a procissão chegada da missa, né? Com a missa, com a bênção das famílias, o manto e a coroação. Interessante o senhor falar isso. Aí o senhor já pode falar tudo, toda a programação da paróquia. Já. Passa pra gente agora. Missa 7, 9 e 11 é a programação isso do dia da padroeira. Isso. Né? 7, 9 e 11, todo ano é assim. Aí depois vem 4 horas da tarde, procissão, chegada à missa solene com um bispo e assim, coroação de Nossa Senhora. E no dia a dia, como é que é? No dia a dia, eu hoje recentemente recebi um vigário. Então, estou respirando um pouquinho mais. Mas geralmente eu tenho 5 comunidades, Capela Nossa Senhora Nazaré e São José, que eu tenho missas 16 horas. Capela Nossa Senhora do Amparo, que tem missas 17h30, que eu saio de uma, vou para outra. Depois eu saio de Nossa Senhora do Amparo, vou para a Capela Nossa Senhora de Fátima, todas essas no sábado. Nossa. E celebro às 19 horas. Aí, no dia seguinte, 7 horas da manhã, eu ia para a Capela São Jorge às 7 horas da manhã. De lá saía para a Capela de São Jorge Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Saía de lá, ia para a Capela de Santo Antônio, que a missa era 8h30. E da Capela de Santo Antônio vinha para a Matriz e celebrava às 10 horas da manhã, que aí tinha missa 10 e 19. E antes de todas as missas, atendo confissões. Então era intenso. Nossa, está sendo intenso, né? Está sendo. Bom, padre, o programa chegou ao fim.
Mas eu quero uma mensagem sua para o jovem que pensa em ser padre hoje e o futuro da sua paróquia, da igreja. Ele fala um pouquinho sobre a esperança, né? Para esse jovem e a esperança para a nossa igreja. É uma esperança muito viva. Primeiro de tudo, para você que está pensando em ser padre, vale a pena. É fácil? Não. Não é fácil. Tem seus desafios, tem tantas tribulações, mas assim, ser padre hoje é entender que no caminho da porta estreita vale a pena seguir Jesus Cristo, vale a pena ser fiel até o fim. Então assim, é isso que me motiva. Tem dias que eu acordo assim e falo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí vem Deus e fala no meu coração, me amando. Me amando. Porque é essa experiência que nós sacerdotes hoje fazemos diante de um mundo tão distorcido, tão perdido, tão sem esperança. Nós precisamos ser esses limiares da esperança para um mundo que não tem esperança. O sacerdote é a esperança do povo de Deus. Sempre para Cristo. Deus nos confiou isso. Amém. Não é? Então, muito obrigado, Padre, pela sua presença. É uma alegria de receber meu irmão de turma. Amém. E a você, caro ouvinte, muito obrigado. Mais uma vez está conosco. Até o próximo programa, se Deus quiser.